Com esse vídeo, eu tentei deixar claro qual é o papel do Kaggle e qual é o papel de um projeto que você vai poder, inclusive, colocar no seu portfólio. Olá, pessoal! Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma questão que sempre alguém envia um e-mail ou me para no Meetup para perguntar. Como eu posso estudar para virar um cientista de dados ou para melhorar as minhas habilidades como cientista de dados? Mário, que curso você recomenda? Eu devo competir no Kaggle, mas dizem que o Kaggle não tem problemas iguais aos da vida real. O que eu faço? E nesse vídeo eu quero ajudar vocês a entenderem qual é o papel do Kaggle e quais são os outros caminhos que eu acredito que sejam importantes para desenvolver as habilidades que são usadas na indústria do Machine Learning. A crítica mais frequente que eu vejo ao Kaggle é o de que os problemas lá já vêm mastigados, de que os dados já vêm limpos. Isso vem de alguém que não participou de competições o bastante para ver que, em boa parte delas, você ainda precisa limpar os dados, você precisa entender a qualidade dos seus dados. Mais de uma vez, eu já venci competições por ter encontrado problemas nos dados que, num ambiente de competições, você vai explorar para melhorar a tua performance. Mas é importante desenvolver essa habilidade durante as competições para que na vida real, quando você encontrar um desses problemas, você possa corrigi-lo. No Kaggle, você vai aprender muito sobre modelagem. O que eu quero dizer com isso? Você vai aprender a explorar os dados, limpar os dados, transformar os dados, criar modelos de machine learning, avaliar esses modelos, validar esses modelos, criar validações que sejam robustas, tunar os parâmetros, os hiperparâmetros do seu modelo, entender o comportamento de um modelo de machine learning sobre um banco de dados. Essas habilidades são extremamente importantes para um cientista de dados. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que o Kaggle é como se fosse um treinamento para uma competição, para uma Olimpíada. É a mesma coisa que você comparar as habilidades de alguém que corre por hobby com alguém que efetivamente está se treinando para ser um atleta profissional. Não que quem não compita não possa ser um bom cientista de dados, mas o fato de você ir da competição te forçar a ir num nível de detalhe muito grande na tua modelagem vai fazer com que o trabalho do dia a dia não seja tão complicado, que você consiga chegar a soluções mais rápidas e melhores do que se você não tem esse treinamento mais detalhado, mais intenso em cada parte da modelagem. Então, se só o Kaggle não vai te dar as habilidades necessárias, o que mais você precisa fazer? Existem duas habilidades importantes de nós separarmos dentro da ciência de dados. Uma delas é a ciência e a outra delas é a engenharia. A ciência de dados, na minha experiência, é muito mais sobre a parte estatística, sobre a parte da modelagem. Normalmente, o cientista de dados ele vai se preocupar muito mais com a validação dos dados, com a qualidade dos dados, de um ponto de vista estatístico, do ponto de vista do modelo. Já o engenheiro de dados vai se preocupar mais com a parte de fazer aquele modelo funcionar em produção, de criar uma pipeline para os dados chegarem na base da forma correta, de buscar as fontes desses dados, de tornar esse sistema mais rápido, mas é lógico que nenhuma definição vai realmente conseguir capturar toda a complexidade dessas duas partes tão importantes de um time de ciência de dados. Mesmo sendo partes que parecem muito separadas, é essencial que o cientista de dados entenda um pouco do trabalho do engenheiro e
que o engenheiro entenda um pouco do trabalho do cientista. O maior impacto nos projetos vai vir de uma boa união entre esses dois profissionais. O que eu acho que é extremamente importante para alguém que quer trabalhar na área de ciência de dados é você criar um projeto do zero até produção. Quais são os passos que a gente precisa seguir? O primeiro é a definição do problema. Vamos usar como exemplo tentar prever o Campeonato Brasileiro. Se eu estivesse participando de um bolão e quisesse prever as partidas do Campeonato Brasileiro com Machine Learning, eu preciso, primeiro, pegar essa definição, o que é prever as partidas do Campeonato Brasileiro, e transformar para Machine Learning. Então, no exemplo, vamos decidir criar um modelo de classificação, que para cada partida do campeonato, ele vai determinar, vai ser a vitória do time da casa, a vitória do time fora ou um empate. O segundo passo é, ok, eu já sei o que eu quero prever, eu já sei o modelo que eu quero criar. Que dados eu vou precisar para conseguir criar essa solução? Um erro muito grande que eu vejo em várias empresas, em vários projetos, é pegar os dados e depois tentar achar um problema para resolver com eles. Essa é a forma inversa. O que funciona de forma mais eficaz na prática é você ter o problema e aí ir buscar os dados que você precisa para resolver esse problema. No nosso exemplo, logicamente, nós vamos precisar de dados históricos das partidas, de outras edições do campeonato, mas nós não precisamos parar só nesses dados. Nós podemos pegar dados mais detalhados de times, dados de outros campeonatos, os estaduais, por exemplo, dados do clima no dia do jogo, dados sobre jogadores. Será que tinha um jogador machucado? Será que um jogador se machucou no meio da temporada? Esse é o segundo passo. É o passo em que você vai achar as bases de dados que você precisa, coletar os dados se for necessário, para que você possa criar esse modelo, criar essa solução. O terceiro passo já entra nas habilidades que você vai adquirir no Kaggle, que é limpar e transformar esses dados. Pode ser que você veja que nas temperaturas que você coletou, em Salvador um dia esteja dizendo que fez menos 15 graus Celsius, o que com certeza está errado, a não ser que seja uma anomalia muito grande. Então você precisa avaliar os seus dados e ver quais são os problemas. Eles estão precisos? A fonte de onde você tirou, o teu script que coletou esses dados, coletou corretamente? Faz sentido os dados? Um outro exemplo muito clássico de limpeza de dados é você olhar a idade de usuários de um site e você encontra usuários com 150 anos, usuários com idades negativas, usuários com 0 de idade. São coisas que você precisa explorar os seus dados e descobrir para que você possa ter uma base de dados limpa e pronta para modelagem. O próximo passo é desenvolver um modelo. Nessa hora você vai definir a validação. Como eu vou simular um ambiente muito similar, o mais similar possível do ambiente onde eu vou usar esse modelo em produção. No caso do nosso exemplo, vamos dizer que nós coletamos dados de 2000 a 2018 de partidas do campeonato. Nós usaríamos 2000 até 2010 para treino e 2011 até 2018 como validação. Depois de definida a validação, uma outra definição importante é a métrica. Como você vai avaliar o erro desse teu modelo? Tendo a validação, você vai começar a criar as variáveis e o modelo que você efetivamente definiu lá no primeiro passo. Então nós vamos criar um classificador de partidas, de resultados de partidas do Campeonato Brasileiro. Essa é a hora de você definir quais são as variáveis que você vai extrair para fazer essa previsão. Resultados de jogos anteriores, a temperatura, a umidade no dia, estava chovendo, não estava chovendo. Existe uma infinidade de variáveis que você pode criar. Depois desse passo, chega a hora de colocar o seu modelo em produção. Essa é a hora de você buscar os dados das próximas partidas, transformá-los
e fazer as previsões com o modelo que você treinou e salvou no passo anterior. Isso significa, às vezes, ter que agendar scripts para rodar em dias diferentes, porque a informação se torna disponível em dias diferentes. Nesse caso, nós precisaríamos ter um script rodando domingo à noite para pegar os resultados da partida da semana anterior. Talvez para pegar dados de clima, nós iríamos precisar de algum script para pegar na segunda-feira esses dados. Isso tudo é parte do que você vai ver num projeto de machine learning em geral. Nesse passo, você cria esses coletores de informação e transforma essas informações para fazer a previsão para os próximos jogos. Você junta tudo isso, esses coletores, o teu modelo salvo, e cria uma aplicação que pode ser simplesmente um script que vai rodar toda semana, fazer todo esse procedimento e te dar uma lista com as previsões. Pode ser uma aplicação que o pessoal vai entrar no site, digitar algumas informações e ele vai te dar uma previsão. Aí vai depender do que você definiu como projeto. É muito importante fazer essas duas partes na tua carreira, entender essas duas partes. No Kaggle você vai aprender muito da modelagem, que é o que acontece nos passos no meio do projeto, e fora do Kaggle, num projeto de seu interesse, você vai aprender como que esses modelos que são desenvolvidos são colocados para funcionar na prática. Eu e muitas pessoas que eu conheço que entrevistam cientistas de dados, que entrevistam engenheiros de dados, valorizam muito mais a pessoa saber explicar um projeto que ela fez, seja para uma empresa, seja ganhando dinheiro ou por hobby, do início ao fim, saber explicar a parte da modelagem que se aprende no Kaggle, do que necessariamente um diploma em uma faculdade de renome. O diploma é importante para abrir as portas, mas em geral, o que vai fazer você conseguir ter uma carreira longa na ciência de dados é saber esses passos de criar e colocar para funcionar uma solução de machine learning. Muito obrigado e até o próximo vídeo.